Flávio Bolsonaro envia novo documento ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos em defesa da suspensão da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O ofício chega a Trump às vésperas das audiências que discutem as taxas anunciadas pelo republicano. O correspondente internacional Ivan Kleber traz os detalhes. Entre os apontamentos de Flávio, a manutenção da taxa pode produzir efeitos políticos no Brasil e beneficiar Lula no cenário eleitoral. Vamos então aqui às informações que o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, já está no telão conosco, vai atualizar a nossa audiência. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, os colegas de bancada e principalmente a nossa audiência. Olha, tanto falamos da sessão 301 aqui, estamos chegando nos capítulos finais desta questão extremamente importante nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Na próxima segunda e terça-feira, acontece a audiência pública relacionada à sessão 301. O senador Flávio Bolsonaro estará presente, inclusive ele se inscreveu, para fazer uma apresentação ali. O jornalista Paulo Figueiredo também deve falar. O Paulo Figueiredo, fala na segunda-feira e o Flávio Bolsonaro na terça-feira. Agora, o envio deste documento, Geisiane, ele mantém ali o diálogo com o governo americano, explicando o que seria uma possível relação de um governo Flávio Bolsonaro com a administração Trump. Ela dialoga diretamente com os pontos abordados da sessão 301. Eu acompanhava aqui a brilhante cobertura que vocês estavam fazendo das declarações do Messias, E o Flávio vai justamente nesse ponto na tentativa de reforçar o PIX e abrir a possibilidade para que empresas americanas sejam integradas ao PIX. Mas principalmente, Flávio diz no documento que quer afastar empresas não ocidentais do PIX, ou seja, afastar a China. É isso que Flávio Bolsonaro quis dizer com este documento que ele enviou para o secretário Rubio, para a Secretaria de Tesouro. Ele também abordou a questão das Big Techs, das operações das Big Techs que estão diretamente ligadas à liberdade de expressão em nosso país. Geisiane, com este documento, nós temos a sensação que, pelo menos na questão relacionada à sessão 301, o Flávio Bolsonaro está umas duas casinhas à frente, ali nessa corrida, digamos assim, em relação ao governo brasileiro, que sequer escreveu alguém para poder fazer a defesa ali, nesta audiência pública que acontece na semana que vem. Esse movimento do Flávio, inclusive, causou uma certa indignação por parte do Lula. Ele reclamou, disse que a soberania do Brasil não está à venda. A tentativa agora do Partido dos Trabalhadores é de colocar uma pecha de que Flávio Bolsonaro está vendendo o Brasil para os Estados Unidos, só pelo fato de ele ter dito ali nos documentos, como ele já havia dito na carta ao secretário Rubio, de que se ele vencer as eleições, ele colocará alguém já no período de transição ali, novembro, dezembro, para dialogar com o governo americano, o que é absolutamente normal. Os países, as democracias fazem isso. Já no período de transição, você começa a ter um diálogo com os seus parceiros. É absolutamente normal. Agora, talvez o governo brasileiro não esperasse esse movimento, essa aproximação que começou ali em maio, da maneira que nós conhecemos agora, e depois com a troca de cartas. Então, a sensação que a gente tem é que o governo está com dificuldade de reagir a esse movimento do Flávio em direção ao governo americano de abrir este diálogo. Recapitulando aqui para a nossa audiência, Geisiane, é extremamente importante a gente trazer essa atualização. Segunda e terça, ou seja, dia 6 e 7 de julho, nós teremos esta audiência pública, A partir do dia 8, Geisiane, a qualquer momento, o presidente Trump ou a Secretaria de Tesouro podem anunciar a decisão se aplicar as tarifas ou não. E nós temos um prazo. A administração Trump tem entre o dia 8 de julho até o dia 15 de julho, ou seja, em algum momento nessa semana ali, entre 8 e 15, nós teremos a decisão do governo americano. E o temor do governo Lula é que o presidente Trump aceite o pedido do Flávio Bolsonaro de adiar a aplicação das tarifas para depois das eleições, o que seria com certeza um trunfo diplomático muito importante para o Flávio, que poderá com certeza
ajudar ele durante a campanha e deixaria o Lula a ver navios. Tanto é que eu percebi uma movimentação de setores próximos do governo de tentar emplacar que, se porventura o Trump não aplicar essas tarifas, será um mérito do Lula. Geisiane, acho difícil que o presidente Trump retiraria as tarifas do Brasil somente pelo gosto da jabuticaba ou por ler histórias sobre Lampião. Nesse sentido, o Flávio foi muito mais eficaz e está dialogando de igual para igual com o governo americano. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Esse documento do senador Flávio, ele só corrobora o que a gente vem discutindo a miúde aqui, que os aspectos que ensejaram as investigações à luz da seção 301, eles têm o DNA de togados, com grande destaque para liberdade de expressão, pirataria, né, e corrupção, combate à corrupção, que a gente sabe como vem sendo travado, ou melhor, como não vem sendo travado no Brasil. E aí ficam duas perguntas para você. Você acha que, diante disso, o governo americano pode vir a suspender as tarifas e trocá-las por sanções diretas e eficazes contra CPFs de togados? E aí também uma segunda pergunta. Diante dessa troca, né, de uma eventual troca por CPFs de togado, como é que fica a disposição do governo americano em reconhecer a lisura das eleições, das futuras eleições agora em 26, considerando que o Brasil vive a situação anômala no mundo, né, de ter uma eleição capitaneada por um órgão do judiciário? Olá, doutora Kátia, boa tarde. Olha, o jornalista Paulo Figueiredo, que vai fazer a sua apresentação na segunda-feira lá nesta audiência pública, até colocou nas suas redes sociais que ele pleiteia aí, né, a retirada das sanções pela aplicação da Lei Magnitsky, né, a reintrodução, no caso aí do ministro Alexandre de Moraes e também no ministro Gilmar Mendes. Tudo é possível, doutora Kátia. Essa é uma possibilidade real. Por que não? O cenário mais provável é de retirada das sanções, ou melhor dizendo, o adiamento da aplicação das sanções. Agora, o que nós estamos observando, e aí sai da questão da seção 301 e vai para um cenário muito mais amplo, é a movimentação do governo americano em relação, por exemplo, ao combate ao narcotráfico na América Latina, coisa que nós estamos aqui toda semana atualizando a nossa audiência. E as investigações, à medida que elas vão avançando, elas saem das ruas do traficante que está ali na linha de frente e passa para o setor político, passa para o setor de lavagem de dinheiro e possivelmente, por que não, né? Isso eu falo de todos os países da América do Sul, não somente do Brasil. Pode também atingir cedo ou tarde o sistema judiciário brasileiro. Então eu acredito, doutora Kátia, que essa questão de atingir diretamente, não é, um CPF, enfim, algo nesse sentido, ela entraria em um contexto maior. Obviamente que, como a doutora Kátia trouxe, muitos dos pontos da seção 301 estão diretamente ligados à atuação da Suprema Corte, principalmente no que diz respeito à questão relacionada às Big Techs, à operação das Big Techs, não é? As redes sociais, como nós conhecemos no Brasil. As empresas estão com dificuldades, elas entraram em contato com a Casa Branca, existe um entendimento de que no Brasil e na União Europeia está cada vez mais difícil para elas operarem em um sistema de normalidade jurídica. Portanto, elas pediram esse apoio do governo americano que veio através da seção 301. Doutora Kátia, Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta para o nosso querido Ivan Kleber. Ivan, muito boa tarde para você. Bom, a minha pergunta é na esteira do que você e a doutora Kátia já estavam falando sobre a possibilidade dessa lei Magnitsky voltar a ser aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Porque nos últimos dias eu tenho ouvido
que interlocutores do presidente Donald Trump já estariam avaliando sim essa possibilidade. E não querendo fugir do tema, a gente tem que lembrar que a própria seção 301 também coloca ali como um dos impasses a censura promovida por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tiver mais informações sobre isso, esse avanço e essa possibilidade mesmo, acredita que podemos ter uma reavaliação em relação à Lei Magnitsky ser aplicada ao ministro ou a outras autoridades brasileiras? Olá, Berenice. Boa tarde também, muito bom acompanhar seu trabalho aí de Brasília. Olha só, a reavaliação, em algum momento, ela já aconteceu, senão nós não estaríamos falando de Magnitsky hoje. Ou seja, dentro do governo americano, existem pessoas que estão, sim, considerando a possibilidade de trabalhar com, no caso, como eu disse, a reintrodução da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e aplicação a outros ministros da Suprema Corte do Brasil. O próprio Partido dos Trabalhadores, melhor dizendo, perdão, o governo Lula e o próprio ministro Alexandre de Moraes estão dando motivos para isso. Basta ver, por exemplo, que a lei da dosimetria, que eu entendo que não satisfaça, né, parte da oposição, não era a lei que as pessoas queriam, mas ela foi aprovada e até agora a gente não vê ela entrando em vigor. Isso é um ponto que pode ser levado em consideração. Eu gostaria de lembrar que um dia antes da retirada da Lei Magnitsky em dezembro, o Christopher Landau, que é o número 2 da Secretaria de Estado do secretário Marco Rubio, até saudou a decisão do Congresso brasileiro de aprovar a lei da dosimetria. Isso não aconteceu. A seção 301 era clara sobre a transparência para as Big Techs operarem no Brasil. Pelo contrário, recentemente, a coisa de 15 dias, a Suprema Corte deu mais um passo em direção, né, à pressão e à retirada da liberdade de expressão no nosso país. Aí já estou citando 2 fatores. Desde a retirada da Lei Magnitsky, a situação do presidente Bolsonaro não melhorou muito pelo contrário, ele está em uma prisão domiciliar. Eu cito o presidente Bolsonaro porque o próprio presidente Trump citou, né, o presidente Bolsonaro lá naquelas 3 cartas que ele publicou em julho. Aqui eu já dei 3 exemplos, Berenice, mas tem um 4º exemplo que a gente não pode colocar aqui, porque nós não sabemos o que foi combinado entre o governo Lula e o governo Trump, intermédio aí do Joesley Batista, no final do ano passado. A sensação que a gente tem é que, seja lá o que foi combinado, o lado brasileiro não entregou. Portanto, sim, a possibilidade de termos aí a reintrodução, no caso da Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, e aí que poderia estender também para sua esposa, enfim, seu escritório, ela é real. Se ela vai se estender também para outros ministros da Suprema Corte, a gente precisa acompanhar. Berenice, doutora Kátia, Geisiane e audiência, eu raramente faço isso. Semana que vem ela é extremamente importante. Boa parte da narrativa eleitoral será decidida na semana que vem. Então a gente convida a audiência para ficar ligada aqui na Revista Oeste, porque a gente vai ter muito para explicar, muito para analisar e principalmente muito para informar para a nossa audiência. Geisiane. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso JDO2. Estaremos atentos e trazendo atualizações aqui ao longo da programação para a nossa audiência. Bom final de semana e até semana que vem, Ivan.